Olá, seja muito bem-vindo de volta à nossa série de conversas com personalidades da economia brasileira. Hoje a gente conversa com o Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, aliás, o presidente do Banco Central mais longevo da história. Foram 8 anos trabalhando aqui nesse prédio. Hoje a gente saiu do nosso estúdio lá no Platô BR para vir para cá, para o edifício sede do Banco Central em Brasília, onde está acontecendo a comemoração por 60 anos da autoridade monetária. Ministro, muito obrigada pela sua atenção, por estar aqui com a gente. Eu vou começar a nossa conversa, ministro, eu queria voltar um pouquinho no tempo. Quando o senhor assumiu, veio para cá trabalhar nesse prédio, lá em 2003, o presidente Lula tinha recém começado o seu primeiro mandato e a economia também estava em crise. O mercado estava em polvorosa, a inflação estava em mais de 14% ao ano, né? Foi preciso aumentar os juros, mas 8 anos depois, a sua gestão é marcada por uma consolidação do tripé econômico, sistema de metas de inflação, regime de câmbio flutuante e compromisso fiscal, né? E o senhor também, quando chegou aqui, teve que seguir com um choque de juros. Naquela época, os juros chegaram a 26,5% ao ano, né? Hoje, a gente está vivendo um momento parecido, com inflação, choque de juros, pressão, que o senhor também deve ter sofrido bastante sentado aqui nessa cadeira de presidente do Banco Central, mas assim, ainda há muita incerteza e uma dificuldade muito grande do Banco Central em coordenar as expectativas do mercado financeiro. O que está faltando? Está faltando uma perna realmente do tripé, essa insegurança com relação ao ajuste fiscal, compromisso fiscal do governo, ou o que está faltando para desinflacionar a economia? Olha, melhor comparar exatamente com o que foi feito naquela época, para a gente traçar alguns paralelos. Primeiro, naquela época nós tínhamos, de fato, uma inflação elevada, nós tínhamos uma pressão cambial, muitos recursos saindo do Brasil, preocupados com o novo governo, né? E também muita preocupação com o Banco Central, se o Banco Central, de fato, iria conseguir coordenar não só as expectativas, mas a própria inflação. Então, foi necessário agir de uma forma forte naquele momento. Como você mencionou, os juros estavam elevados, nós elevamos na primeira reunião do Copom para 26% da Selic, e ainda havia muitas dúvidas a respeito, muita gente achando que nós íamos ceder a pressão, ia baixar a taxa de juros na reunião seguinte. Na reunião seguinte, nós aumentamos novamente para 26,5%. Isso deu uma demonstração de força ao mercado e um sinal de confiança de um Banco Central independente, etc. Isso levou, portanto, a uma queda das expectativas de inflação e, posteriormente, a uma queda da própria inflação, que foi convergindo em direção às metas gradualmente. Essa garantia, essa coordenação das expectativas foi fundamental para essa queda? Sim, foi fundamental. Naquela época, também existiu uma outra questão importante, que era o fato de que a política fiscal estava alinhada com a política monetária. Naquela época, por exemplo, o governo fixou uma meta de superávit primário de 4,25% do PIB. E entregou, na realidade, mais 4,35%. Com a política monetária forte, isso permitiu que a inflação começasse a cair gradualmente, confiança aumentando, o mercado cada vez mais confiante de que, de fato, tínhamos um Banco Central independente, apesar que naquela época não existia independência legal. De fato, eu tinha combinado com o presidente Lula que seríamos um Banco Central com ação independente, e ele, de fato, organizou para ser apresentado o projeto de lei naquela época. Foi apresentado um projeto de lei por um deputado do PT, inclusive fixando a independência do Banco Central. Isso
não foi aprovado. Existia muita resistência. O presidente me chamou e disse, olha, você está acompanhando, de fato, não será possível nós aprovarmos a independência do Banco Central. Falei, presidente, vamos seguir. Nós temos um acordo de total independência. Eu vou seguir o acordo, vou agir independentemente das suas opiniões ou do que é o governo, e sim, tecnicamente. Evidentemente, como a lei não foi aprovada, o senhor terá a prerrogativa de me exonerar a qualquer momento, dependendo aí totalmente do seu julgamento. E seguimos assim. E assim foi. E assim foi. E aí, olhando para o momento de hoje, em que a gente tem um Banco Central também pressionado por causa de aumento de juros, inflação também em alta, né? E essa dificuldade de ancorar as expectativas dos agentes econômicos, o que está fazendo com que a inflação também resista um pouco mais a ceder? O que o senhor acha, fazendo um paralelo entre esses dois momentos, que está faltando hoje, presidente? Agora, de fato, nós temos essa questão do certo desalinhamento de expectativas, mas o Banco Central está subindo a taxa Selic e isso é que ele deve fazer, está agindo corretamente. O importante é agir tecnicamente, não se autorrestringir. Realmente tem que levar a Selic ao patamar que, de fato, vai fazer com que, inclusive, os modelos do Banco Central indicarem que a inflação está convergente para a meta. O senhor acha, hoje, muita gente, conversando com muita gente do mercado, fala-se que você está esperando, de fato, as decisões dessa diretoria. Então, assim, considera muito que o ciclo de alta de 3 altas de juros, que terminou agora em março, veio da gestão anterior. Uhum. O senhor acha que, se não tivesse vindo da gestão anterior, em dezembro, já tivesse começado só em janeiro, a credibilidade, a recuperação teria sido mais rápida e mais fácil? Possivelmente sim. Mas eu acredito que o Banco Central tem toda a capacidade de tomar as medidas necessárias para que isso, de fato, gere uma convergência da inflação. O caminho está certo, senhor acha? O caminho está dado. E toma as medidas necessárias. Se os modelos indicarem que é necessário mais um aumento, que seja. A economia está aquecida, o desemprego está numa baixa histórica, então eu acho que é altamente cabível que o Banco Central tome uma decisão, se os modelos indicarem nessa direção. E é possível, ministro, o senhor falou assim, naquela época a gente fez um primário de 4,25, né, o senhor falou. É possível fazer essa ancoragem de expectativas e essa desinflacionar a economia sem o apoio da política fiscal? Olha, é possível, tá? Evidentemente, quando política monetária e fiscal caminham na mesma direção, você consegue o equilíbrio e a convergência num nível de juros mais baixo. Se a política fiscal é expansionista, você terá um equilíbrio ao nível de juros um pouco mais alto. E mais tempo também ou não? Oi? E mais tempo também não? Possivelmente um pouco mais. O senhor acha que isso está pesando? Por exemplo, hoje saiu mais uma avaliação do governo e a economia está penalizando muito a análise política do governo. O senhor acha que é isso o que está por trás da reprovação, né? Porque 56% na pesquisa de hoje estão desaprovando a gestão e o governo. O senhor acha que é o lado econômico que está pesando? Na medida em que o consumidor chega no supermercado, na feira, etc., e os preços estão elevados, ele não gosta. Eu acho que, apesar das políticas sociais do governo, etc., o que está pesando na avaliação negativa, na minha opinião, é a inflação. E essa inflação, ministro, ela tem um componente importado, né, que está vindo de fora, a pressão cambial, políticas em outros países, principalmente na maior economia do mundo, tem as pressões domésticas e tem o fiscal. Tem muito componente. Você combate todos esses componentes só com juros? É possível? Sim, é um instrumento do Banco Central. Tá? Como eu disse, se essas pressões internas e externas convergem para um lado, o Banco Central consegue controlar a inflação. Como eu disse, no nível de juros mais alto, porque seria o caso se o ambiente fosse diferente interna e externamente.
Tá. E aproveitando, já que a gente tocou nessa parte do cenário internacional, eu queria ver como que o senhor está avaliando hoje a gestão de Donald Trump com essas medidas protecionistas e o impacto disso para o resto do mundo, né? Assim, a gente vai ter mais inflação no mundo com Trump? Ele está gerando, a princípio, a maior inflação nos Estados Unidos, principalmente, e, com consequência, como se mencionou, outros países. E, ao contrário do que aconteceu no primeiro mandato do Trump, quando ele assumiu em 2016, agora há uma reação negativa dos mercados por causa das tarifas, por causa da restrição ao comércio e a subida da inflação nos Estados Unidos. Tanto que a Bolsa Americana está refletindo isso. Realmente um pessimismo e uma preocupação com a economia, não só de outros países, mas da economia americana. Agora afeta todos os países que têm um saldo comercial com os Estados Unidos e para os países aqueles para os quais a importação americana é muito importante. O Brasil um pouco menos, porque nós exportamos basicamente commodities, alguns, quer dizer, um certo nível de produtos industrializados, mas o nível de impacto, a princípio, é menor do que, por exemplo, um país como a Alemanha, que depende muito das vendas, por exemplo, de automóveis e equipamentos para a economia americana. Mas com essa ideia de ter uma sobretarifa para todo mundo, você vai pegar de A a Z, né? Tipo, o palco da Chico, da Francisco e vamos embora. Então, assim, quem vai sofrer mais? São os próprios americanos importando a inflação ou o resto do mundo? Porque eu acho que o impacto mais direto é nos americanos, com mais inflação. Tanto que também isso está sendo refletido já nas avaliações lá nos Estados Unidos. E, evidentemente, daqueles países que exportam mais para os Estados Unidos. O Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos. Então, impacta, mas não é tão forte como naqueles países que têm saldo comercial elevado e são mais dependentes dos Estados Unidos como mercado, como é o caso da Alemanha, como eu mencionei. E o senhor acredita ser uma política eficiente, essa política protecionista, dado que tudo está sendo dito, dadas as próprias declarações do presidente Trump, de que quer retomar a indústria nacional? O senhor acha que as empresas voltam a produzir nos Estados Unidos em função dessa política? Isso vai ser efetivo? Vai conseguir levar as empresas de volta? A Apple vai voltar a produzir tudo dentro do território americano? É muito difícil, tá? Porque reverter um movimento de globalização é algo muito complicado, principalmente quando essa globalização é feita na busca de maior eficiência. Quer dizer, aqueles países mais competitivos em determinada área tendem a ter produção. Por exemplo, a China era uma grande exportadora de produtos de baixo custo, tá? E menos de produtos mais caros. Agora, esses produtos de baixo custo já estão se movendo da China para o Vietnã, por exemplo, e para outros países. Antes era o Japão, depois passou a ser. A China já está exportando produtos de maior valor agregado, como automóvel, etc., que não era o caso há alguns anos. Quer dizer, esse é um caminho sem volta. Agora vai ser muito difícil reverter isso, porque você vai, em última análise, impor uma ineficiência na economia global. E isso dificilmente vai funcionar. Alguma coisa sim, mas há um custo alto de inflação, de problema de atividade econômica menor, etc. E aonde a gente vai parar? Aonde o mundo vai parar? Assim, a gente estava discutindo, você está desglobalizando o mundo, você está criando um novo parâmetro, um novo benchmark para a globalização, com novos blocos, o quê? Onde vamos dar? Tem uma certa influência, não há dúvida, mas eu acho que você não vai reverter. Ele não vai conseguir reverter a globalização. Inclusive porque se nós estivéssemos falando de um alto nível de desemprego nos Estados Unidos, etc., mas ele, ao mesmo tempo, coloca tarifas, né? Isso pressiona preço.
Ao mesmo tempo, ele coloca bloqueios importantes na imigração, além da deportação. Então, isso vai gerar uma pressão de mão de obra nos Estados Unidos, porque não está havendo uma sobra de mão de obra. Eu vi um dia desse uma empresa, por exemplo, de transporte, americana, empresa de transporte de caminhões, que está com 2.000 caminhões parados por falta de motorista. Esse problema agudiza exatamente com a deportação, com o bloqueio de imigrantes, etc, etc, etc. Porque, inclusive, o avanço da tecnologia americana. Por exemplo, confirmando aquilo que nós estamos falando, de um lado, indústria de produtos, baixo custo, ou mesmo veículos, os Estados Unidos está basicamente importando muito, isso foi sendo transferido para outros países. Mas, por exemplo, produtos de alta tecnologia, quais são as maiores companhias do mundo? Né? Seja Microsoft, seja Apple, seja isso. A inteligência. É a inteligência. São todas americanas. Então, é normal, né, que então os Estados Unidos comecem a produzir produtos de maior tecnologia e ter um crescimento maior na área de serviços, etc., e importando produto de baixo custo. A tentativa de reverter isso vai gerar um desequilíbrio na própria economia americana e um encarecimento muito grande de produtos lá. O presidente Trump declarou que não se importa que o preço dos carros vai subir. Tá? I couldn't care less. Bom, muito bem, mas isso vai acontecer. E o senhor como que o senhor está vendo assim, a diplomacia e mesmo o empresariado brasileiro? Como reagir a uma ideia tão fixa como ele vem sustentando publicamente, da maior autoridade, assim, da maior economia do mundo? Fazer o quê? A economia brasileira tem que buscar o seu próprio equilíbrio. Com outros parceiros? Oi? Com outros parceiros? Não, mesmo com os Estados Unidos. Nós temos déficit comercial com os Estados Unidos, não somos tão dependentes assim da exportação. E a grande parte da exportação brasileira, como eu mencionei, é commodities. Tá? Seja carne, seja soja ou o que for, milho. E isso aí não está no escopo dessa reindustrialização americana que o Trump está querendo. Meu ponto a gente tem aí, pensando o Brasil, pensando o empresariado brasileiro e o governo, né, a diplomacia, a gente tem crise e oportunidade? Eu acho que tem as duas coisas, né? Nós vamos ter que nos readaptar um pouco exatamente a essa questão e também procurar outros mercados, etc. Mas eu acho que nós temos que fazer o dever de casa, isso é que é importante. Equilibrar a economia brasileira, botar a inflação na meta, etc. E fazer reformas de produtividade. Essa reforma tributária é um avanço nessa área, mas existem muitas outras coisas que podem ser importantes para o aumento da produtividade da economia brasileira. Então, aí pegando esse seu gancho, o senhor volta para o governo para ser ministro na gestão Temer, no ministro da Fazenda, e aí a gente tem nesse período teto de gastos, lei da terceirização, reforma trabalhista, mas não conseguimos avançar no Brasil com a reforma da Previdência. Sim, o senhor acha que o próximo presidente tem como fugir de uma reforma da Previdência? Olha, a reforma da Previdência ela não foi aprovada naquela época, em 2017, basicamente por uma questão política. O Congresso se voltou muito a uma questão de manutenção ou não do mandato do presidente Temer, etc. E não foi viável a aprovação da Previdência. Naquela época, em maio de 2017, por exemplo, nós já tínhamos votos suficientes para aprovar a reforma da Previdência. Né? E criou-se as condições, o ambiente, para que no início do governo seguinte fosse aprovada a reforma da Previdência. Né? Agora, é normal que com o aumento continuado da expectativa de vida da população, que é um dado positivo, nós teremos que fazer
uma outra reforma da Previdência, exatamente para refletir esse aumento da expectativa de vida dos brasileiros. É urgente essa reforma? Assim, o Brasil consegue esperar muito tempo por essa reforma? Porque tem gente que faz as contas e diz que em 2030 você já colapsa. Não, tem que fazer. Não pode esperar aí 10 anos para pensar no assunto. Tá. E aí eu tenho um ponto, assim, nessa sua trajetória, ministro, o senhor voltou para o Brasil, o senhor teve uma trajetória bem sucedida no mercado financeiro, né, mundial, voltou para o Brasil com pretensões políticas. Se candidatou, foi eleito, não assumiu, passou pelo PSDB, pelo PSD, pelo MDB, foi candidato à presidência. E durante a sua gestão aqui no Banco Central, teve algumas vezes dizendo que o senhor é um dos presidentes mais políticos, com viés mais político que o Banco Central já tinha tido. Uma coisa que hoje está também sendo colocada em cima do atual presidente Gabriel Galípolo. O senhor acha que isso atrapalhou, isso atrapalha? Como lidar com com esses dois lados do cargo, né? No comando da autoridade monetária, cuida da economia do país e com o relacionamento político. Olha, em primeiro lugar... Qual é o limite disso aí? Naquela época eu não tinha nenhuma ação política anterior. Eu voltei para o Brasil, me candidatei a deputado federal para entrar na vida pública, né? Fui eleito bem e não cheguei nem a assumir o cargo. Então, eu não tive, na realidade, nenhuma atuação política quando fui nomeado presidente do Banco Central. O Banco Central tem que lidar com a questão política, por razões diversas. Por exemplo, discussão no Senado, né, que eu, inclusive, fui lá dar a minha opinião, etc., na comissão especial para isso, quando se discute a autonomia financeira do Banco Central. Isso é uma coisa técnica, importante, mas é uma questão política. Tem que se dialogar com o Congresso, etc., para conseguir, por exemplo, a aprovação dessa PEC. Ao mesmo tempo, por exemplo, lá atrás, a questão da independência, etc., tudo isso é uma questão política congressual, né? Então, essa questão é importante. O Banco Central tem que ser capaz de dialogar com outros setores da sociedade. Agora, por exemplo, está claro, né, que o Banco Central tem que falar para setores mais amplos da população, não é? Explicando para que se entenda a questão. Por exemplo, um dia desse eu estava fazendo uma palestra e o empresário me perguntou sobre a questão de juros, etc., que isso prejudica a atividade da empresa, etc. Eu falei, existe algo que é pior do que os juros, a inflação. Prejudica mais, inclusive, a atividade econômica, e inclusive a sua empresa, etc. Então, este é o ponto fundamental. Quer dizer, então, existe aí uma questão clara. Na minha época, quando o Banco Central estava ainda numa fase de consolidação da sua autoridade, independência, etc., eu fazia muita questão de não comentar a decisão do Copom, né? Muitas vezes eu estava dando uma entrevista, me perguntavam quais foram as razões do Banco Central ter feito subir juros, baixar juros. Eu falei, a ata é autoexplicativa, ponto. Hoje não, o Banco Central está avançando um pouco mais, porque o momento é outro. Por quê? O que tem de diferente nesse momento que ele precisa? O senhor colocou, o Banco Central precisa hoje falar com um público maior, se comunicar melhor. Eu lembro muito bem essa questão da ata. A ata fala por si, a autoexplicativa, né? A gente deve falar, pô, uma chatice isso, né? Cobrava do senhor aqui, mas assim, o que mudou hoje? Olha, eu acho que a questão da comunicação, a mídia social, a comunicação eletrônica, ela mudou muito a dinâmica, né? Porque hoje essas questões todas são discutidas numa abrangência que antes não era. Que é que antes ia discutir o Copom. Basicamente, analistas econômicos, economistas, mercado, etc. Hoje não. Hoje vira manchete de jornal, etc. Vários posts, tem meme. E aí memes, isso, aquilo, comentário, quer dizer,
a interação digital hoje é impressionante, porque não existe na época. Então, isso obriga o Banco Central a se desencastelar um pouquinho, assim, conversar mais com a população. Isso. E fora isso, tem um ponto que é uma agenda também institucional, né? Acompanha aqui há algum tempo, eu lembro, assim, você tem as evoluções do sistema financeiro, todo mundo falou que o sistema financeiro brasileiro é um dos sistemas mais modernos do mundo, em função, uma herança até da inflação, a gente controla a inflação, a gente vem evoluindo, a gente tem PIX, a gente tem Open Finance, a gente teve o Sistema Brasileiro de Pagamentos, enfim. Para onde vamos agora? Qual é o grande desafio da autoridade monetária brasileira? Eu acho que continuar nessa linha de avanço digital, né, e modernização e prestação de serviço. Por exemplo, a bancarização no Brasil era muito baixa, o número de pessoas que usavam o sistema financeiro. Muita transação em espécie, etc. Com o PIX, isso mudou radicalmente. É um sistema seguro, rápido, etc. Então, o que acontece? Hoje, tem quase 100 milhões de brasileiros aí que fazem o uso do PIX. Acabaram entrando no sistema financeiro Exato. Sem grande esforço, aí fruto da pandemia também, não? Mas foi também resultado de uma lei aprovada na época que nós, depois do teto de gastos, depois da trabalhista, nós apresentamos um projeto de lei que na época foi chamado de Lei do Cadastro Positivo, que fazia com que o cadastro do cliente, o negativo sim, era Serasa, tinha outras empresas que prestavam informação, mas o positivo não. O cliente está pagando em dia, tá bem? Qual é o cadastro do cliente? E saber se ele tem condições dos bancos, etc. O que acontece? Era propriedade do banco. Com a lei do cadastro positivo, isso passou a ser propriedade do cidadão, da cidadã. Então, o que acontece? Isso permitiu a abertura das informações e permitiu a criação do PIX, do Open Finance, etc, etc. E isso deu um impulso muito grande. Eu acho que agora o Banco Central tem que continuar investindo exatamente nessa questão tecnológica. Etc. Mas aí um ponto, a sociedade brasileira é madura, assim, tem educação financeira para, por exemplo, aproveitar dos benefícios que uma tecnologia, que um sistema de Open Finance traz? Por exemplo, em que ponto que a gente está? Às vezes tem gente que diz, a gente está num sistema moderno demais, com uma população que ainda não tem o hábito nem a educação financeira para usufruir. Olha, independente do nível de educação financeira, o PIX, por exemplo, é algo tão objetivo e fácil, e inclusive fácil de compreensão, e o fato é que quase 100 milhões de brasileiros usaram o PIX. Isso é um fato. É como já escrevia o cronista carioca Nelson Rodrigues. Nada mais brutal do que o fato. Vai aprendendo na marra. Em outras palavras, é isso. Vai para o dia a dia que a coisa vai fluir. Exatamente. Né? E aí, isso olhando para... Quando a gente pensa, 60 anos do Banco Central, olhando para os próximos 60, né? Olhando daqui para frente, aonde que a gente vai parar? Assim, porque o senhor falou, eu trouxe uns pontos que a comunicação hoje exige mais do Banco Central, está mais arriscado também, né? O Banco Central tem essa expertise para fazer essa comunicação com meios tão sensíveis, né? Porque você vê, uma coisa do PIX pode dar uma confusão, vira meme, tem que voltar atrás em medidas. Como lidar com isso e olhando lá na frente, onde que a gente vai chegar na sua avaliação? Eu acho que é uma marcha, né? Onde o uso da comunicação eletrônica e do pagamento eletrônico e repartição de informações vai continuar cada vez mais. É normal, desde lá, quando, por exemplo, foi inventada a máquina a vapor na Inglaterra, né, uns séculos atrás, então houve previsões catastrofistas, catástrofe, vai haver desemprego em massa, etc. Não. Houve uma adaptação das economias, etc., a essa nova realidade da mecanização. Agora é a digitalização. Então, uma adaptação, criação de empregos em outras áreas. Por exemplo, o desemprego brasileiro
a uma mínima histórica. Então, com todo esse processo de digitalização, isso está permitido. Um baixo desemprego. Aí, uma questão que o senhor trouxe com essa questão do desemprego. O desemprego está baixo, mas e a renda? Assim, e a renda? Porque assim, essa insatisfação do brasileiro com a inflação vem da ida ao supermercado, né? No que eu consigo comprar, a sensação, quando a gente vê nas pesquisas, a sensação de que está pior do que estava um ano atrás, vem muito do supermercado, né? De como eu estou conseguindo comprar menos, estou conseguindo como não compro a carne, tenho que trocar por outras coisas. Então, assim, o que está pegando? Assim, é a renda que está retroalimentando a inflação, é a inflação que está corroendo a renda e gerando a inflação? Não, a inflação é clássica. Quer dizer, no momento em que nós temos o desemprego baixo, então isso tende a pressionar salários, né? Você, por outro lado, tem uma economia que está crescendo mais do que previu os analistas já por 2 anos, vamos ver 2025. Mas certamente em 2023 o Brasil cresceu mais do que era a previsão do próprio relatório Focus, a mesma coisa em 24 e agora vamos aguardar 25. Quer dizer, então, esses são os fatos, né? E eu acho que a coisa vai continuar gradualmente nessa direção. Não vejo uma grande quebra de sistema, etc., por causa da digitalização. Não, eu acho que é uma questão de adaptação. Por isso eu me referi lá de alguns séculos atrás à máquina a vapor, ou quando surgiu a internet, etc., você tem sempre uma preocupação que isso aí vai gerar uma crise. Então, as coisas vão se adaptando e funcionando, como é o caso do Pix, por exemplo, em que um número muito maior de brasileiros que não eram bancarizados passaram a usar o sistema financeiro através do Pix. Antes da gente encerrar, eu tenho só 2 perguntinhas. Uma é, depois da sua carreira política, você se arrepende de não ter dado sequência à carreira política e ter vindo para o Banco Central e reforçado seu caminho da economia? Não. A minha história, basicamente, é uma história de atividade privada. Eu passei 8 anos no Banco Central, 2 anos no Ministério da Fazenda, etc. Mas, por exemplo, eu dirigi uma instituição global no exterior, trabalhei no sistema bancário internacional, antes disso, por 29 anos. Tá? E, posteriormente, voltei ao setor privado, etc. Então, esse é o ponto. A política foi o ponto fora da curva? A participação política foi exatamente porque eu, naquela época, tinha decidido, quando eu voltei para os Estados Unidos, quando eu decidi voltar na realidade, era exatamente no momento em que eu tinha chegado aonde eu queria, no setor privado, achei que era o momento de eu colaborar com o país e me prestar serviço. Por isso que eu me candidatei. Encerrou isso? Vai ser candidato mais alguma coisa? Encerrou isso? Sei. Encerrou esse ciclo. Não tem mais chama o Meirelles. E a última pergunta, ministro, se eu pudesse dar um conselho para quem está sentado nessa cadeira que o senhor ficou aí 8 anos, qual é o conselho que eu daria para o presidente do Banco Central? O título de um livro que eu lancei o ano passado. Calma sob pressão. Vamos... É normal a pressão sobre o Banco Central, falatório, etc. Mas seguir normalmente, seguir os modelos, tomar as decisões técnicas, que está sendo feito, seguir firme nisso. Basicamente é isso. Ministro, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção com a gente aqui no Platô BR. E para você que nos acompanha, fica ligado, porque tem muito mais conteúdo para você aqui no Platô BR. Muito obrigada.